Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Ana Paula, sou da Casa Irmã Eurípides Barçanufo, aqui pertinho de vocês, né? Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo do Evangelho, capítulo 21, itens 1 a 4. Conhece-se a árvore pelos frutos. Então nós vamos iniciar fazendo a leitura do Evangelho. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. Então, aqui nessa passagem, essa árvore aqui é uma analogia, né? Está se referindo ao homem, né? Ao espírito encarnado, desencarnado, ao ser humano, à árvore. E aqui especificamente seria aqui o profeta, né? E se reconhece se esse profeta, ou se esse homem, de uma forma geral, ele é bom ou ruim através dos seus frutos, através do que ele produz, ou seja, dos seus pensamentos, das suas ações. Tudo que esse homem, através do que esse homem produz, a gente pode reconhecer se é do bem ou se é do mal. Então, essa passagem, a gente vê que é um alerta de Jesus. Por quê? Porque podem se apresentar pessoas ditas profetas, fazendo prodígios, coisas extraordinárias, que, na verdade, como nós vamos ver, fazem parte da lei natural. E aí eles se apresentam como pessoas especiais. E é um alerta para a gente, para que a gente possa tomar cuidado com isso e não se envolver e não se deixar enganar, porque aqueles menos atentos podem se enganar com esses fatos ditos extraordinários, né? Então, Jesus traz um alerta, trouxe o alerta naquela época e um alerta que chega para a gente até os dias de hoje, né? Porque esses que envolvem, que enganam, muitas vezes aqueles que têm boa fé acabam se iludindo. Esse é o problema, né? Aqueles que têm boa fé e eles, poxa, mas então quer dizer que é tudo mentira, é tudo ilusão? E passam a não acreditar nem nos profetas verdadeiros, naqueles mensageiros verdadeiros. Então, é todo um cuidado que vara aí as épocas que nós devemos ter. E aí, quem seria esse profeta? É o enviado de Deus que tem como missão instruir e revelar sobre a vida espiritual e as coisas ocultas. Então, esse profeta, ele tem a missão precípua, vamos dizer assim, de trazer a renovação espiritual, de fazer com que o homem se desenvolva, com que o homem evolua. Ele vem trazer aí as leis de Deus.
É claro que ele fala, cada profeta na sua época, ele vai falar para determinadas pessoas, para uma determinada humanidade, e ele tem que falar de acordo com as pessoas que estão ouvindo. Então, ele fala para atingir aqueles corações. Então, ele tem que ter aí essa sabedoria de falar para o entendimento das pessoas de cada momento, de cada época. E ele vem trazer essas leis de Deus. Ele vem revelar as leis de Deus para aqueles que não as conhecem e vem relembrar as leis de Deus para aqueles que já conhecem, porque a gente, quando se envolve aqui na encarnação, a gente acaba esquecendo essas leis que a gente traz nas nossas consciências. Então, há necessidade desses mensageiros virem de tempo em tempo para relembrar aqueles que já conhecem, que já despertaram para as leis de Deus, e aqueles que ainda não conhecem, trazer essa revelação. Então, essas leis de Deus, que são leis naturais, que envolvem não só as leis físicas, as leis que regem a matéria, como também as leis morais. Leis morais essas que tratam aí das relações do homem em relação a Deus, do homem com outro homem, traz as regras da vida moral, as regras da vida do corpo. Então, essa legislação divina que esses mensageiros vêm trazer para a humanidade, né? Então, nós temos como exemplos vários profetas, vários mensageiros, vários enviados. Um deles, que é o precursor da doutrina espírita, é Moisés, né? Então, ele veio trazer aí essa crença no Deus único, veio reforçar a fé, veio trazer os 10 mandamentos, que é a legislação divina, que não se confunde com a legislação civil que era para o povo daquela época. Os 10 mandamentos, eles são a base de toda a legislação humana, né? A regra do melhor proceder. Se a gente quer chegar aí à perfeição relativa de uma forma mais rápida, é seguirmos lá o que está lá, que várias épocas também, né? Os 10 mandamentos é para todas as épocas, porque é um resumo, vamos dizer assim, da legislação divina. E outros precursores também, né? Nós temos aí Jeremias, Elias, Buda, Confúcio, Sócrates. O nosso Sócrates, que está lá na introdução do Livro dos Espíritos, quando vem trazendo lá o resumo do pensamento de Sócrates, de Platão, né? A gente sabe que Sócrates não deixou nada escrito, que foi através de Platão que nós conhecemos o pensamento de Sócrates. E aí, lá na introdução do Livro dos Espíritos, que também é importante a gente ler a introdução, vem falando desse pensamento. E a gente vai vendo, vai comparando. Olha só, Sócrates vindo trazendo para a gente, veio trazer para a gente uma doutrina espírita para aquela época. Porque quando a gente faz a comparação, a gente fala assim, puxa, realmente é um espírito enviado, é um profeta, é um mensageiro, né? Quando a gente vai fazendo essa comparação hoje com a doutrina espírita. Então, tantos outros que vieram trazer aí desvendar, levantar o véu aos pouquinhos dessa legislação divina, vieram trazer aí, mostrar o caminho para a gente, né? E aí, quando a gente fala sobre profeta, se fala também em predição, teoria da presciência, prever o futuro, né? Isso os espíritos nos falam que não é uma faculdade inerente ao profeta. Ele pode até prever o futuro, mas não é porque é profeta que traz essa faculdade aí inerente, né? E aí Kardec vem falando para a gente na teoria da presciência, que está lá na Gênese, né? Essa capacidade de ver o futuro
vai depender do grau de desmaterialização do espírito. Quanto mais espiritualizado, quanto mais envolvido com as coisas do espírito, mais desmaterializado, né? Ele fica aí mais para o plano espiritual do que da terra. E aí ele tem essa capacidade de entrar nesse futuro. Isso pode ser aí uma faculdade anímica da própria alma, né, do próprio espírito, quando ele, como por exemplo na dupla vista, quando ele, no estado de vigília, acordado, ele se desprende um pouco do seu corpo físico, começa a penetrar aí nesse futuro. Ou pode ser uma faculdade mediúnica, né? Quando ele é médium, a própria palavra fala, quando um espírito vem e fala para ele, dita para ele alguma coisa sobre o futuro, né? Então pode ser uma faculdade anímica ou uma faculdade mediúnica, mas está ligada a esse grau de desmaterialização do espírito. E até a capacidade, né, esse alcance, vamos dizer assim, desse futuro, porque você pode ver um futuro aqui mais próximo, um futuro mais distante, também vai depender do grau de elevação do espírito. Então a gente vê que quanto mais desprendidos da matéria nós formos, melhor nós vamos nos habituando com o plano espiritual, com a vida espiritual, que é, na verdade, a verdadeira vida, né? E aí, em relação a essa capacidade de ver o futuro, os espíritos falam o seguinte, olha, a gente não pode determinar, você pode até enxergar o futuro, mas não pode determinar o dia ou o local de um evento, porque isso depende muito do livre-arbítrio de cada um. E aí na Gênesis tem aquele clássico exemplo, né, do homem sobre a montanha. Quando o homem está lá na montanha, em cima da montanha, ele vê lá um viajante e ele consegue enxergar que ali na frente ele vai encontrar um obstáculo qualquer, uma dificuldade qualquer. Por quê? Ele está em cima da montanha. Esse homem em cima da montanha é o espírito desmaterializado, é o espírito mais elevado. E não quer dizer também que seja espírito desencarnado que ele consegue enxergar tudo, não. Como nós dissemos, vai depender do grau de elevação, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. Então, esse exemplo, a gente consegue entender bem, né? Porque a gente vê esse homem, como é que ele consegue enxergar esse futuro? É esse homem em cima da montanha, esse espírito elevado que consegue ver ali. Quanto mais alta a montanha, mais ele consegue enxergar, mais o alcance aí desse futuro, né? E aí a gente já pode fazer uma diferenciação entre profeta e adivinho, porque quando Jesus foi levado até Caifás, eles cuspiram na face de Jesus, esbofetearam. É até chato a gente falar nisso, né? Nos incomoda imaginar que Jesus, né, foi vilipendiado dessa forma. E aí perguntam para ele, profetizem quem tá fazendo isso, né? Na verdade, eles faziam uma confusão, porque isso não é profetizar, isso é adivinhar. Né? Então eles chamavam de profecia para profetizar, e na verdade eles estavam falando de adivinhar. Né? E a adivinhação, até essa adivinhação, essa consulta ao plano espiritual para se adivinhar as coisas, para saber das coisas, isso foi proibido até por Moisés, porque Moisés ele era um médium, ele sabia que era possível se comunicar com o plano espiritual, mas ele também sabia que os espíritos que iam vir para responder esse tipo de pergunta seriam espíritos inferiores. Então, isso ia trazer processos, claro que não com esse nome de obsessão,
mas iam trazer desequilíbrios e transtornos, podia gerar aí uma comercialização com o plano espiritual. Ele sabia do povo que ele tinha, ele sabia do povo que ele estava guiando, né? Então isso foi proibido por Moisés. Só houve aí a permissão, no caso, acho que está em Números, no caso dos anciãos, porque Deus permitiu, olha, chame lá os anciãos, porque eles vão profetizar. Então houve uma permissão de Deus, foi diferente, né? Ele não deixava o seu povo fazer esse tipo de contato com o plano espiritual, porque aquelas pessoas naquela época, elas eram ainda não tinham uma elevação espiritual, não tinham conhecimento, né? Então eles eram muito incipientes e poderiam aí sofrer todas as dificuldades, né, trazidas por um espírito inferior que viesse aí a se comunicar. A gente fazendo esse estudo aqui, nós fomos lá na Revista Espírita e achamos um estudo muito interessante feito por Kardec. Ele fala o seguinte, Kardec começou a receber várias mensagens de vários espíritos, mas ele não tinha divulgado essas mensagens, não. Até que os espíritos falaram assim, não, agora você pode divulgar essas mensagens. Vários espíritos estavam se comunicando, estavam fazendo mensagens, né, passando mensagens, falando sobre o Messias do Espiritismo. E aí, olha a primeira coisa que Kardec fala. A opinião da maioria dos espíritos, porque eram mensagens de São José, Fénelon, Baluse, Le Cordaire, e aí ele fala assim, a opinião da maioria dos espíritos é um poderoso controle para o valor dos princípios da doutrina, mas não exclui o do julgamento e da razão, cujo uso sério todos os espíritos recomendam. O que era isso? Apesar de várias mensagens desses espíritos famosos, isso não quer dizer que o homem, o espírito encarnado, não tivesse a responsabilidade de passar todas aquelas mensagens pelo crivo da razão, né? Fazer toda uma pesquisa em relação a isso. Não é porque um espírito, vem uma mensagem de um espírito tal, que você vai aceitar e acolher sem raciocinar, sem pensar, sem avaliar. Então, é isso que o Kardec fala para a gente. E aí ele faz uma distinção interessante. Ele fala assim, olha, o Messias, né, num sentido geral, é esse enviado, né, esse mensageiro. Mas ele faz uma distinção entre o Messias propriamente dito e o missionário. O Messias propriamente dito seria um espírito puro, né? E esse espírito puro viria para fazer uma renovação da humanidade, mas seria uma renovação geral da humanidade. Esse espírito puro não está mais sujeito a falhas. Então, ele ia cumprir lá a sua missão e não estaria sujeito, ele poderia falhar, poderia errar. Não, porque é um espírito puro. E esse tipo de mensageiro ou de profeta, ele vem de tempos em tempos, ele é mais esporádica a sua vinda, né? E o exemplo maior que a gente tem é de Jesus, né? Então é um espírito puro. Mas isso se difere dos missionários. Os missionários seriam espíritos superiores, claro que precisam de um grau de elevação, mas ainda não conquistaram essa perfeição aí que que fizesse com que eles não pudessem acontecer falhas ou erros, né? Então eles ainda estavam sujeitos a erros e falhas. Esses missionários, eles viriam também com essa missão de fazer uma renovação. É sempre o objetivo é sempre esse.
né, de trazer uma renovação, de trazer conhecimento, de despertar a humanidade. Só que esses missionários, eles iriam se ater a um povo, a um país, seria mais restrita, né, a sua função, vamos dizer assim, ou a sua missão. Esses missionários, eles viriam mais assiduamente, né? Ao contrário aí do Messias propriamente dito, né? Eles viriam aí de uma forma mais, seriam muitos, vamos dizer assim. Esses missionários seriam aí os homens de gênio que trata lá na introdução da Gênese, né? E eles viriam em várias posições. Então, esses missionários, a gente pensa assim, missionário é um religioso, né? Não, eles iriam estar na literatura, na legislação, também na religião, mas eles iriam renascer e atuar em vários setores, porque a transformação não está adstrita só à parte religiosa, né? Ele tem que atingir a todos, os religiosos, os não religiosos. Então ele viria com essa função e nos diversos setores, né, da sociedade, sempre com esse papel, esse objetivo de regeneração. E aí eu trouxe as palavras de Kardec. Todas as grandes épocas de renovação viram aparecer messias encarregados de dar impulso ao movimento regenerador e o dirigir. Sendo a época atual, Kardec está falando da época dele, uma das maiores transformações da humanidade, olha que interessante, terá também os seus messias, que a presidem já como espíritos e terminarão sua missão como encarnados. O que quer dizer isso? Não é assim, renasceu, virou Messias. Os Messias são preparados, a gente sabe disso. Se nós fazemos o nosso planejamento, nos preparamos no plano espiritual antes de encarnados, dirá um Messias, né? Então, e ele já atua no plano espiritual. Então, esses espíritos elevados, eles já estão no plano espiritual dirigindo, incutindo nos nossos corações, nos nossos espíritos, nas nossas mentes, essas renovações, são as intuições, através das intuições, ou daqueles que recebem aí essas informações. Então, nós já estamos sendo preparados, né, através desses espíritos que estão no plano espiritual. E aí depois eles encarnam para concluírem suas missões. Sua vinda não será marcada por nenhum prodígio, e Deus, para os tornar conhecidos, não perturbará a ordem das leis da natureza. Nenhum sinal extraordinário aparecerá no céu, nem na terra, e não serão vistos descendo das nuvens, acompanhados por anjos. Nascerão, viverão e morrerão como o comum dos homens. E sua morte não será anunciada ao mundo nem por terremotos, nem pelo obscurecimento do sol. Nenhum sinal exterior os distinguirá, assim como Cristo, em vida, não se distinguia dos outros homens. Nada, pois, os assinalará a atenção pública, a não ser a grandeza de suas obras, a sublimidade de suas virtudes e a parte ativa e fecunda que tomarão na fundação da nova ordem das coisas. A antiguidade pagã deles fez deuses. A história os colocará num panteão dos grandes homens, dos homens de gênio, mas, sobretudo, entre os homens de bem, cuja memória será honrada pela posteridade. O que quer dizer isso? Esses messias, missionários, eles não vão vir fazendo alarde, não, como o próprio Cristo veio. O exemplo maior é o do Cristo. Foi lá no anonimato, na manjedoura, de forma simples, né?
Então, esses espíritos, eles vão reencarnar ou encarnar, né, sendo aí um Messias. De qualquer forma, eles vão vir como todos os homens vieram. Eles vêm, vão cumprir a sua missão, vão se despedir da vida de uma forma natural, normal. O que vai distinguir esses homens? A mensagem deles. Essa mensagem é que vai ser a base, o sedimento para a humanidade vindoura, né? São esses ensinamentos que vão ser o marco, o divisor de águas desses espíritos. Tais serão os messias do espiritismo, grandes homens entre os homens, grandes espíritos entre os espíritos, marcarão sua passagem por prodígios da inteligência e da virtude, que atestam a verdadeira superioridade, muito mais que a produção de efeitos materiais que qualquer um pode realizar. Esse quadro, um pouco prosaico, talvez faça cair em algumas ilusões, mas é assim que as coisas se passarão, muito naturalmente, e os seus resultados não serão menos importantes por não serem rodeados das formas ideais e um tanto maravilhosas com que certas imaginações se comprazem em os cercar, né? Eles não vêm, Kardec está falando daquela época, o que dirá hoje, esses espíritos não vão vir fazendo prodígios como um Moisés, né? Eles não vão vir aí abrindo o mar, não vão vir fazendo isso. Não é, nós não somos mais aquela humanidade que precisava desse tipo de manifestações para que fosse chamada atenção. O próprio Jesus, ele precisava chamar ali a atenção daqueles espíritos ainda pouco evoluídos através dos milagres, para que eles pudessem prestar atenção na mensagem dele, né? Então Jesus veio trazendo aqueles milagres e tudo, e depois trazia o ensinamento, que era o principal, né? Então esses espíritos, eles vêm também. O que eles querem é passar a mensagem. Além disso, a segurança do predestinado exige que ele seja coberto por um véu impenetrável, porque ele terá seus Herodes. Se esses espíritos viessem fazendo muito alarde, num instantinho, nós íamos tratar de calar esses espíritos, né? Ora, um segredo só é bem guardado quando ninguém o conhece, né? E aí continua Kardec, é muito interessante esse artigo, né, trazido na Revista Espírita. Não se sabe a quantidade desses espíritos, né, desses missionários, enfim, desses mensageiros, desses profetas. Não se sabe, Kardec coloca isso, se um vai ter supremacia em relação ao outro. Nada disso é importante, porque, como nós dissemos, eles querem ser conhecidos pelas suas mensagens. Eles não querem adoração, né? Porque nós somos afeitos a isso, né? A idolatrar, até hoje, né? Idolatrar, idealizar, colocar lá em cima. Não, eles não querem ídolo, eles querem passar a mensagem e atingir os corações, né? E aí nós vemos, né, Kardec, quando continua esse estudo, melhor dizendo, ele fala que o século XX vai ser o século onde esses espíritos aparecerão. Muitos já estavam encarnados, outros iriam encarnar. E aí, nas nossas conjecturas, nós fomos ver algumas personalidades, né, do século XX. E aí nós encontramos Chico Xavier, né, que nasceu em 1910, né, desencarnou em 2002. O nosso Divaldo, 1927, quer dizer, tudo século XX, espíritos que reencarnaram no século XX. Eurípides Barçanufo, ele reencarnou no século XIX, 1880, mas desencarnou em 1918, né?
É claro que isso daqui, como nós dissemos, são as nossas conjecturas, mas consideramos esses espíritos que vieram trazer essa mensagem. Não sabemos se são messias, né, missionários, melhor dizendo, mas isso não importa. O que importa é que são espíritos que vieram contribuir, né, contribuir com a divulgação dessa legislação divina. E aí, uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, quer dizer, a coisa como nós vimos, a gente pensa logo que são espíritos enviados, mensageiros do Espiritismo, mas não, também do Espiritismo. Também os que abraçaram a doutrina espírita e são divulgadores da doutrina espírita, mas a gente não pode deixar de lado espíritos, e aqui nós trouxemos religiosos, mas espíritos que estão aí fazendo esse processo de transformação, como nós vimos nos vários setores da sociedade, né? E aí a gente precisa também distinguir os verdadeiros dos falsos. Até hoje. Hoje nós já temos condições, com todo o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, de fazer aí essa análise, né, de uma forma mais profunda, para a gente poder distinguir, porque a doutrina espírita nos proporciona isso, a gente poder distinguir o falso mensageiro, se a gente não quiser dizer profeta, o falso enviado, do verdadeiro enviado, aquele que vem trazer essa mensagem, né, esse conhecimento, essa luz para os nossos dias. A gente hoje já tem condições disso. Mas, de qualquer forma, a gente também precisa tomar cuidado, porque às vezes nós nos envolvemos, né, com o nosso orgulho, achamos que nós sabemos de tudo, e a gente tem que tomar cuidado para não rejeitar, de repente, uma pessoa que vem trazer uma boa mensagem, e a gente fica com tantos cuidados, né, que acaba rejeitando, vamos dizer, um verdadeiro enviado. Não, porque tem que, né, tem que passar pelo crivo disso, e às vezes passa pelo nosso crivo, que não é o ideal, né, não é o da doutrina, não é o cuidado, a gente extrapola aí o bom senso e tudo mais, o cuidado, e acaba rejeitando aí uma boa mensagem, né? Características do verdadeiro enviado. E aí nós temos a humildade sincera. Esse Messias, ele vai vir como nós vimos, no anonimato, de uma forma calma, tranquila, vai plantando as sementes, vai deixando sua mensagem. Devotamento sem limites. Ele vai ter como diferencial isso, esse amor ao próximo, esse sentido fraternal, né? Essa virtude vai ser alguma coisa muito forte nesse espírito. Desinteresse material e moral absolutos. Se alguém se disser Messias ou missionário e começar a cobrar, e começar a querer, não, porque eu quero um cargo de destaque, porque eu quero poder, aí a gente já pode descartar, né? Porque a gente sabe que são coisas que não se conciliam. Como eu vou trazer uma mensagem e vou querer alguma coisa em troca? Né? Seja o que for, um bem material, seja o poder, porque não é, a gente pensa só em dinheiro, mas não. Às vezes o status, o poder, né, essa influência maior. Então, se a pessoa já quer isso, a gente já pode descartar. Na pergunta 624 do Livro dos Espíritos, qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de mentiroso para ensinar a verdade. Está aqui no Livro dos Espíritos. Então, é como nós dissemos, a gente já tem aqui já a base para a gente poder reconhecer. Esse verdadeiro enviado, ele vai ter um pensamento e uma inteligência superior. Sim, porque ele vai precisar ir dialogar com aqueles que vêm
né, dizer que é mentira, né? Ele tem que provar, ele tem que ter essa inteligência, né, essa capacidade de conversação, de diálogo, de se colocar, para ele poder combater aí esses que vêm aí com, né, com sofismas, enfim, vêm, né, trazer aí alguma coisa para tirar ele da sua proposta, né? Então ele precisa ter essa inteligência. Olha o que diz João na sua primeira epístola. Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai que os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então é isso, né? E as características do falso enviado, do falso mensageiro? O objetivo do falso mensageiro é enganar, é explorar em proveito de suas ambições, seus interesses, do seu anseio de dominação, alcançar prestígio através de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. Uma das coisas que a gente aprende é que Deus não revoga as suas leis, né? Ele não derroga as suas leis. O que quer dizer isso? Deus poderia modificar as suas leis? Se ele quisesse, sim. Mas ele não faz isso, porque as leis de Deus são eternas e imutáveis como o próprio Deus. Ele não modifica suas leis. Se Deus não modifica, ele não ia dar esse poder a ninguém de modificar as suas próprias leis. Por isso que não há derrogação das leis de Deus. Esses fatos que são ditos sobrenaturais, esses prodígios, na verdade, são fatos, hoje a gente sabe, que são fatos naturais. Tudo está dentro das leis de Deus, né? As faculdades que eram antes ditas extraordinárias, hoje, por que o espírita fala que não acredita em milagre? Porque milagre para muitos é essa modificação das leis de Deus, derrogação. Não, alguém tem o poder de modificar as leis de Deus. Não, esse alguém tem ou uma faculdade anímica, como nós vimos, ou uma faculdade mediúnica, mas o que ele faz está dentro das leis de Deus. Nós é que não conhecemos muitas vezes, né? E aí a pessoa pode falar, puxa, mas isso é uma coisa que é um milagre. Então, não, tudo está dentro da lei de Deus, ou das leis de Deus. As coisas só acontecem com a permissão de Deus, né? E aí nós também podemos ver esse falso profeta fazer uma ilusão. Como a gente vê os mágicos, não são nem mágicos, agora são ilusionistas, né? Mas a gente não, quando vê até na televisão, a gente fica assim, mas como é que ele fez isso? Né? Eles podem também ser pessoas, e nós estamos falando do falso profeta, do falso mensageiro. Ele pode iludir, ele não tem poder nenhum, né? Nem anímico, nem mediúnico, ele está fazendo uma ilusão. Mas aquele que não conhece, puxa, que coisa extraordinária, mas na verdade é só uma, acredito, porque é só uma ilusão. Agora, o que pode acontecer também é esse falso Messias, ele pode desprestigiar um fato verdadeiro. Por exemplo, é o que Kardec, isso também está na Revista Espírita, por isso que eu sempre falo, vamos estudar a Revista Espírita, porque tem coisas extraordinárias na Revista Espírita, de conhecimento, né, a gente se aprofunda na doutrina espírita através da Revista Espírita. Kardec fala que na época dele estavam fazendo apresentações em teatro, e aí esses ilusionistas iam e falavam, olha, espiritismo, esses fenômenos espíritos, não, é tudo ilusão, olha aqui como é que a gente faz. E aí eles botavam lá, fingiam que era um fantasma, fingiam que era um espírito e tal. E aí as pessoas falam, então é isso, doutrina espírita é tudo mentira. Mas, na verdade, eles estavam falando que um fato que era verdadeiro, que acontecia, era uma ilusão. É diferente, né? Existe o fato é possível, os fenômenos espíritas
são possíveis, mas eles diziam não, que era tudo fruto de ilusão. E aí Kardec também fala o seguinte, haviam padres que iam lá para o púlpito falar mal da doutrina espírita. E aí o que Kardec diz? Ele cita um espírito que disse que a divulgação do espiritismo viria pelos vigários, pois ao falar mal do espiritismo, aguçariam a curiosidade e o interesse das pessoas. Mas nós não somos assim? Olha, não vê isso não faz isso não. O que a gente faz? Vai lá e vê. A gente vai, é curiosidade nossa. E isso, ao contrário de fazer com que as pessoas não procurassem o espiritismo, iria ter o efeito contrário. As pessoas iriam procurar para saber o que era isso, o que era aí o espiritismo. E aí nós vamos terminar falando também um livro, Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita, que é uma compilação, né, de vários artigos da Revista Espírita, de obras póstumas. E aí ele fala assim, faz uma diferenciação, Kardec, sobre os falsos amigos, falsos irmãos e amigos inábeis. Quem seriam os falsos irmãos? Porque ele faz um alerta. Ele diz o seguinte, muitas pessoas, né, iriam se infiltrar na doutrina espírita, se dizendo espíritas, mas não eram, para desprestigiar a doutrina. Aí eles iam falar em verdades, iam pregar coisas que não eram da doutrina espírita, né? Sei lá, iam dizer assim, não, na doutrina espírita existe sim a leitura de mão. As pessoas que não conhecem iam falar, não, existe e tal. Mas isso tudo era para enganar, para desprestigiar a doutrina espírita. Então ele faz esse alerta sobre os falsos irmãos. E os amigos inábeis. Quem seriam os amigos inábeis? Seriam aqueles de boa fé que não se dão ao trabalho de conhecer e estudar a doutrina espírita e se deixam enganar por esses que estão trazendo essas inverdades, né? Então, a necessidade de nós estudarmos a doutrina espírita. É claro que os espíritos falam para a gente, olha, um falso Messias, um falso profeta, um falso mensageiro, enfim, ele não consegue permanecer por muito tempo porque uma hora a máscara vai cair, né? A verdade vai vir à tona. Mas, de qualquer forma, são situações que a gente não quer. Então, hoje, ainda hoje, existem essas pessoas que são ainda espíritos inferiores, que estão tanto no plano espiritual como encarnados, que querem desprestigiar. Quantas vezes eu vejo, gente, na própria internet, no Facebook, páginas que eu sigo e tal, as pessoas falando mal do espiritismo. Outro dia eu vi falar mal de Chico Xavier. Olha, como ainda sou espírito imperfeito, aquilo me deu uma gastura, né? Porque nós ficamos em falar mal do Chico, né? E ele usou um termo tão pejorativo, sabe? Aquilo me incomodou. Eu tenho que me importar com isso? Não. Aí a razão vem. Você não pode se importar com isso, não tem que ligar, Chico está acima disso. Mas como nós somos imperfeitos, isso nos incomoda, né? Falar do nosso Chico dessa forma. Ainda mais a gente sabendo de todo o trabalho, né? De toda a obra e tal. Falar de Chico. A gente sabe que pessoas de outras religiões têm carinho por Chico Xavier, desde a época em que ele estava aqui entre a gente encarnado, né? Então ele tinha o respeito e a consideração de outras pessoas de outras religiões, de todo o trabalho, de toda a obra dele, né? Então são pessoas que realmente vêm minar, né? E a gente, naquele momento ali, a gente se abala e tal, mas depois a gente, pensando melhor, refletindo, a gente fala que a gente não vai se dar o trabalho disso, né? Se nós fôssemos já perfeitos, a gente não chegava nem a se incomodar. Mas devido à nossa inferioridade, né, a gente ainda se incomoda com isso, né? E aí, para terminar, lá na Gênese vem escrito assim: a doutrina participa da revelação científica
porque tanto aqueles que a transmitem como os que a recebem não são seres passivos, dispensados do trabalho de observação e pesquisa. Isso é para a gente, tá? Precisam ter seu próprio julgamento, livre-arbítrio e exame. Enfim, a doutrina não foi ditada completa, nem imposta a crença cega. Então, que todos nós possamos refletir, estudar, porque a gente precisa estudar para passar realmente o que é a doutrina espírita para os outros. Precisamos estudar para combater os erros, para o nosso próprio engrandecimento, porque nós somos questionados, às vezes as pessoas perguntam para a gente, né? Às vezes até no próprio curso do Livro dos Espíritos, outro dia já teve uma pergunta, puxa, mas por que a gente não vê mais os fenômenos como aconteciam naquela época? Porque hoje é outro momento, a humanidade hoje é outra. Então a gente precisa, não é que a gente saiba tudo, a gente está sempre aprendendo, sempre. Eu vejo aqui, leio esse estudo, se eu for fazer de novo, eu vou ler e eu vou ter outra compreensão. É assim que a gente vai aprendendo, mas a gente não pode se furtar ao estudo, à leitura. Espírita tem que ler, gostando ou não, no seu tempo, né? Porque a gente sabe que é as dificuldades da vida, a correria, aos pouquinhos, mas a gente precisa se habituar à leitura, ao estudo. Às vezes é difícil, eu sei que é. Há passagens também que a gente fica lá, lê uma vez, duas e tal, mas precisamos nos habituar, porque a gente lendo uma, duas, três, nós vamos ampliando o nosso conhecimento, nos habituando ao estudo. Faz bem para a gente e faz bem para o mundo, porque a gente contribui aí com a obra da criação através da divulgação correta. Claro que a gente pode tirar nossas ilações, fazer nossas ilações, e é isso, a doutrina espírita nos proporciona isso. A gente lê e tira as nossas conclusões, mas a gente precisa, pelo menos, estar ali de acordo com a doutrina. Né? A gente não pode colocar tirar uma conclusão estapafúrdia que seja completamente contrária à doutrina espírita. Né? Então, que possamos todos nós refletir para não cairmos nas peças, né? Aí nas ilusões desses falsos profetas que ainda estão aí entre nós. Muita paz.